TV Shalom. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para todos sempre. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Leite, homem de Deus. Que Deus lhe abençoe. Muito honrado pelo convite, pastor amado. Bênção de Deus. Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe os obreiros dessa igreja, os obreiros dessa casa. Me acompanha nessa noite minha esposa, minha digníssima primeira dama, a minha irmã, minha intercessora fiel. Eu estou cercado de amigos aqui. Se eu for falar nome, eu vou passar um tempão aqui citando nome. Mas Deus abençoe você que veio interceder pelas nossas vidas. Deus abençoe meus amigos aqui no altar, em nome de Jesus Cristo. Sou muito honrado a Deus por ter amigos como vocês. Atos capítulo 12, quem encontrou, diga glória a Deus. O versículo 5 a seguir do texto diz assim: Mas enquanto Pedro estava sendo mantido na prisão, fazia-se incessantemente oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso a duas correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo. Tocando o lado de Pedro, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. E disse-lhe ainda: Cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: Envolve-te em teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passando assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegando ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando-se a si, disse: Agora sei que realmente o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo conhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali, diante do portão. Toma o seu assento, por gentileza. Presta um pouco da sua atenção. Meus irmãos, crescer é bom. Todo mundo quer crescer. Só que na verdade é que ninguém nasce grande. O crescimento é um processo. E infelizmente as pessoas só se incomodam com o status de grande. Porém, para que um dia possa ser grande, é preciso enfrentar algumas coisas. Para que um dia possa crescer a um elevado lugar, é preciso passar e enfrentar algumas coisas. E o crescimento por si, ele é árduo. Dói para crescer. Só quem cresceu sabe o que passou para crescer. E infelizmente o crescimento incomoda algumas pessoas. Porque tem algumas pessoas que se incomodam muito, não com a pessoa, mas com o crescimento da pessoa. Jesus plantou uma semente aqui na terra, que alcançou um crescimento enorme em tão rápido tempo, que começou a incomodar a muitas pessoas. Judeus, homens, estavam completamente incomodados com um crescimento que a igreja estava se elevando aqui na terra. E logo
que esse incômodo toma conta do coração de alguns homens, eles vão tomar a decisão que todos decidem tomar quando se incomodam com o crescimento: parar o crescimento, estacionar, tomar alguma iniciativa para que esse crescimento pare e não cresça mais. Porém, uma coisa é você querer controlar o crescimento de um homem natural. Porém, é impossível você conseguir controlar um crescimento espiritual. Uma vez que Deus gerou para crescer, ninguém vai contrariar o crescimento. O crescimento que Deus proporciona para crescer, queira quem quiser ou não, vai crescer de qualquer forma e ninguém vai impedir. Quando os judeus percebem que não tem braço para parar o evangelho, logo eles conseguem encontrar em Herodes a porta para fazer a igreja parar. Pois Herodes estava começando a reinar e logo ele queria atrair para si a confiança dos judeus. Sendo assim, ele decide perseguir a igreja para que pudesse estacionar o crescimento e da mesma forma ele fazer com que os judeus pudessem dar credibilidade ao seu ministério. Volto a repetir: Herodes quer ganhar credibilidade com os judeus, querendo parar alguém. Herodes quer ganhar credibilidade com o povo, querendo calar alguém. Todavia, Herodes escolheu a pessoa errada para parar. O primeiro plano de Herodes dá certo quando ele prende a Tiago e logo ele tira a vida de Tiago. O primeiro plano de Herodes está completamente indo bem, porque Herodes conseguiu fazer o que ele queria, matando Tiago à espada. Herodes tem a convicção de que ninguém agora vai poder lhe conter, pois ele está conseguindo paralisar a igreja de Cristo. E logo na cabeça de Herodes ele vai entender que para parar a igreja, ele não vai começar a parar sobre o último membro da igreja. Ele vai começar a querer parar a igreja por aqueles que têm a administração da igreja. A intenção de Herodes é parar a liderança da igreja. Logo que ele pega Tiago e mata, ele tem a convicção: eu irei colocar temor nos demais. Quando ele prende a Pedro, ele tem a certeza: não tem jeito, agora essa seita vai parar, agora não vai mais dar certo, agora o controle é meu, o domínio é meu. Só que deixa eu te falar, na primeira alternativa ele mata, na segunda alternativa ele prende. Eu vou te dizer uma coisa aqui: quando você quiser parar alguém que é cheio de Deus, nunca prenda ele. Se quiser matar, mate logo, porque é impossível parar quem Deus determinou que vai crescer. Segura aqui. Você lembra de Faraó? Ele entendeu que escravizando o povo, ele estava paralisando que o povo não crescia mais. Só que ele se surpreendeu, porque quando você prende alguém que foi determinado a crescer, você está dando combustível para essa pessoa crescer mais ainda. Eu vou repetir: quando você pensa em parar alguém que vai crescer, você prendendo esta pessoa, você está dando combustível para ela. Eu vou falar outra vez: quando quiser parar algum crente, se tiver coragem, mata ele, mas se não tiver, não prende, porque quando você prende, está dando combustível para o crescimento. Prendeu, e ele diz: já era, o domínio agora é meu, é eu que vou ordenar tudo agora. Quando ele prende a Pedro, ele coloca a Pedro aonde? No cárcere. E deixa eu te falar, Herodes sabia de tudo, só não conhecia Deus. Eu vou repetir: Herodes sabia de tudo e não conhecia Deus. Se existe um lugar que Deus gosta de fazer alguém crescer, é em cativeiro. Eu vou repetir: se existe um lugar que Deus gosta de fazer alguém crescer, é em cativeiro. Alguém teve a certeza que Jeremias ia morrer no cativeiro. Deus mandou providência porque ele estava em processo de crescimento. Ei, Faraó tinha convicção que o povo em cativeiro iria parar. Nabucodonosor tinha a convicção que o cativeiro ia mudar e corromper o povo. Porém, o cativeiro não para. Oh glória! O cativeiro
cativeiro é um processo de olaria. É Deus dizendo: aqui você está trancado, é eu e você. Eu te trato, eu te lapido, eu te gero. Se você quer, levante a mão para adorar. Levante a mão para mim. Ele quer parar, ainda leva para o lugar errado. Eu pergunto a você: quando é que você mais ora no cativeiro? Quando é que você mais congrega no cativeiro? Quando é que você mais busca no cativeiro? Então ele está querendo parar o povo, ele está querendo parar a igreja, levando Pedro para onde? Para o cativeiro. Só que Pedro conhece de cativeiro e Herodes não. Quando ele coloca Pedro no cativeiro, ele tem a convicção: quando passar a festa da Páscoa, eu irei matar Pedro. Olha para mim. O primeiro objetivo é prender. Porque prendendo ele neutraliza as forças de Pedro. Neutralizou o ânimo de Pedro. A intenção agora é matar. Na cabeça de Herodes, Herodes tem a convicção de que se ele prende em um dia, no outro dia ele pode matar. Só que segura aqui. Existe um intervalo de tempo aqui. De um dia para o outro dia. Para que um dia alcance o outro dia, é preciso que chegue a noite. Para que amanhã chegue, é preciso que entre a madrugada. Eu vou repetir. Para que a noite possa alcançar amanhã, é preciso que a madrugada entre nesse intervalo aqui. E se tem um Deus que gosta de trabalhar na madrugada, esse é o Deus de Israel. Não, parece que Deus tem uma comunhão com a madrugada. Pedro está dizendo assim: ó, de manhã eu não me importo, de noite eu não ligo, mas de madrugada eu durmo. Segura aqui, não, pera aí que você vai entender melhor. Ó, o salmista disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Pera aí. Para que a alegria possa chegar pela manhã, eu entendo que ela saiu de noite. E para ela chegar lá, ela passou pela madrugada. Deixa eu te falar. Tem muita gente que não valoriza, mas quem vê a tua noite não sabe o que Deus está fazendo na madrugada. Eu vou repetir. Enquanto você adora aqui, Deus movimenta a madrugada. De noite, ó, fechou a noite. Herodes disse: amanhã eu mato ele. O projeto é matar de manhã. Só que o texto diz assim: estava Pedro dormindo entre dois soldados. E está escrito assim: e de repente entrou um clarão no cárcere. Segura aqui, segura aqui. Olha para mim. Todo conhecedor de Bíblia vai entender que esse clarão aqui representa a glória de Deus. O cativeiro no seu natural não produz glória. O cativeiro no seu comum não produz glória. Só que quem produz glória para o cativeiro não é o cativeiro, é quem está dentro dele. Não, eu vou repetir, você não entendeu. O cativeiro em si não tem capacidade de gerar glória. Mas a glória de Deus entra no cativeiro não porque é cativeiro, é por causa de quem está dentro do cativeiro. Peraí, eu preciso entender melhor. Então eu consigo compreender com a Bíblia que quando Deus quer, Deus manifesta a sua glória onde Ele quiser. Peraí. Disseram para José: eu quero ver se você é governador. Coloca no cárcere e governa. Coloca na casa de Potifar, governa. Coloca na prisão, governa. Ei! Quem nasceu para ter glória, quer amarrar, amarra. Quer bater, bate. Quer prender, prende. Se nasceu para brilhar, se prepara, vai brilhar. Andaramanda karamanarahai. Uramanda kancho koramarasei. Uramanda karabarasei. Uramanda kamando.
para mim, olha para mim. Um clarão entrou no cárcere por causa de Pedro. Se não fosse Pedro, não tinha clarão no cárcere. Eu vou repetir. Se não fosse Pedro, não tinha clarão no cárcere. Só houve glória no cárcere por causa de Pedro. E se houve glória por causa de Pedro, o cárcere está numa crise. Sabe qual é a crise? A crise é de glória. Então eu entendi que como Deus sabe que a glória acompanha Pedro, Deus coloca Pedro em lugares aonde não tem. Não é porque Deus quer maltratar Pedro, é Deus dizendo para Pedro: é porque só vai acontecer porque eu coloquei você lá. Eu vou repetir. Ei, fica preocupado não, filho. Logo, logo Deus te tira dessa situação. Ele só te colocou aí para te dizer: você tem glória. E esse lugar precisa de glória. Através da tua vida, Deus vai mudar lá. Alguém pegou? Alguém pegou? Através desse cativeiro, se prepara. A glória dessa última casa será a mão é pouca, levante as duas. Pelo amor de Deus, adore. Glória. Um clarão ilumina o cárcere. Pedro estava dormindo. Um clarão ilumina o cárcere. Pedro estava. Segura aqui. Quando o clarão entra no cárcere, o anjo desperta Pedro. Isso aqui é coisa de louco, irmão. Quando você está com muito problema, você não consegue nem dormir. Quando a situação está difícil, você não consegue nem cochilar. E Pedro estava num profundo sono dentro do cárcere. Eu perguntei: Deus, por quê? O camarada está com um decreto de morte assinado, Mateus. Alguém já disse que ele vai morrer. E em vez dele estar preocupado, ele está dormindo, Marcos. Aí eu fui lá no livro de João, capítulo de número 21. Alguém abre para mim, por gentileza. João, capítulo de número 21, versículo 18. João, capítulo de número 21. Eu disse: Deus, eu preciso entender o que é que está passando na cabeça de Pedro. Eu preciso compreender o que está passando na cabeça. Quem achou? Quem achou? Lê, por gentileza, varão. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da... Mateus capítulo 21, versículo 18. O Marcos, João capítulo 21, versículo 18. Na verdade, vos digo, que quando eras moços, te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho... Fores o quê? Fores velho. Fores o quê? Fores velho. Peraí. Quando fores o quê? A igreja toda? Se Jesus está dizendo quando fores, é passado, presente ou futuro? Futuro. Jesus está dizendo vai acontecer. Segura aqui. Pedro está dentro do cárcere. O decreto é de morte, ele está dormindo. Quando Jesus ressuscitou, Pedro tinha uma base de 30 a 35 anos. Quando este fato aqui aconteceu, já tinha 10 anos após a ressurreição. 10, 35 mais 10 dá 45. Então segura aqui. Segundo a lógica do homem, um homem só se torna velho a partir dos 60 anos. Depois dos 60 anos, um homem pode ser considerado velho. Antes dos 60, o homem ainda é um jovem senhor. Então entenda aqui comigo, pelo amor de Deus. Se quando aqui, essa soma dá 45, dá 45 anos a Pedro, então está dizendo que para Pedro ficar velho ainda falta 15 anos. Falta quantos anos? Quantos anos? Então peraí. Se Deus disse para Pedro que ele tem mais além de 15 anos de ministério, quem é Herodes para contrariar? Você não pegou, vou repetir. Se Jesus disse para Pedro que ele vai além desses 15 anos de jornada, quem é Herodes para contrariar? Eu não sei o que colocaram na sua cabeça, eu não sei o que te disseram, mas eu estou dizendo para você: se ele disse que vai ficar velho, pode esperar. Cativeiro não te para, fornalha não te para, cova dos leões não te para, ninguém vai dizer que você crê. Se você crê, uma mão é pouca, dois também. Levanta nessa cadeira, abra a boca para dar.
Segure na mão de alguém, por gentileza. Aperte a mão dele com carinho e avisa para ele, avisa para ela. Uma vez que Deus projetou, o inferno não vai mudar. Não, avisa com fé para ele entender. Uma vez que Deus disse que você vai ficar velho, amaldiçoe quem quiser amaldiçoar. Diga ao contrário, quem quiser dizer, vai crescer. Não, é pra mim. Você dá um glória melhor. Tem gente que alcança por influência. Tem gente que vai porque alguém indica. Tem gente que vai porque alguém coloca. Mas tem alguém que Deus disse assim: eu estou te dando estrutura, eu estou te dando crescimento. Aí alguém pergunta: quem te indicou, varão, para pregar? Eu não sei quem indicou, eu sei que eu preguei. Quem te indicou para cantar? Não sei quem indicou, eu sei que eu cantei. Levante a mão que eu vou falar. Talvez na tua casa não tenha influência, mas eu estou dizendo para você: se Deus te levantou, se Deus te escolheu, ninguém vai contrariar. Não, eu vou matar. Vai matar? Vou matar. De manhã eu mato ele. De madrugada o clarão entra no cárcere. Aí um anjo olha para Pedro e diz: Pedro, levanta. Pedro está deitado entre 2 soldados de Herodes. E o texto diz que ele está preso a correntes. Então se ele está preso a corrente, quer dizer que ele está ali não é porque ele quer, porque prenderam. Só que é para mim. Quando o anjo aparece para Pedro, ele diz: Pedro, fica de pé. Está escrito assim: e levantando-se Pedro, as correntes caíram. Levantando-se Pedro, as correntes, foi imediato. Foi ele se levantar, Pablo, as correntes caíram. Olha para mim. Quando as correntes quebram aqui, Deus me disse algo que Deus estava quebrando. Eu vou te explicar primeiro para você entender. Quando um homem era preso, o soldado colocava uma corrente sobre os seus braços, sobre as suas pernas, e a outra parte da corrente ele ligava ao seu calcanhar. Ou seja, a iniciativa de escape, de fuga, era impossível, não tinha como fugir. Porque se ele tentasse fugir, a corrente estava ligada ao soldado. Então quer dizer que Pedro está ligado a um soldado de Herodes. Quando ele se levanta, a corrente cai. Eu perguntei: Deus, o que isso aqui significa? Deus disse para mim: Rodrigo, é simples. Eu estou mostrando aqui que eu estou quebrando a ligação do meu exército com a ligação com o exército de Herodes. Não, vou repetir. Jesus está dizendo assim: eu estou quebrando a minha ligação, a ligação do meu exército com uma ligação com o exército de Herodes. Não, eu vou repetir para você entender melhor. Essa história de homem de Deus andar com quem não deve andar, Deus está dizendo: eu vou quebrar essa ligação. Essa história de quem prega andar em prostituição, Deus está dizendo: eu vou quebrar essa ligação. Gente que cresce de qualquer forma, Deus está dizendo: eu estou quebrando essa liga. Deus está dizendo para Pedro: mas eu só prego se você se levantar. Está todo mundo com medo de Golias, mas Deus levantou alguém para contrariar. Eu não sei quem é, mas Deus vai levantar alguém para quebrar essa liga. Se é você, você pode adorar. Você pode. Levanta, filho, levanta. Levanta que eu vou mudar esse negócio. Quando Pedro levanta as correntes, bum, quebra. O texto diz assim, ó. O anjo disse: Pedro, veste a tua capa, usa o teu cinto, calça a tua sandália. Pera aí, calma aí. Quando um homem era preso, por imediato, as suas coisas eram tiradas dele e eram guardadas à parte. Ele só ficava com a sua roupa interna. Quando o anjo aparece para Pedro, ele está devolvendo para Pedro. Herodes tirou e prendeu. Só que quando o anjo vem para libertar, o anjo está devolvendo o que Herodes tirou.
E eu tenho uma coisa melhor para te dizer. Pedro não estava sozinho no cárcere. Tinha mais gente lá, Ederlan. Mas o texto diz que o anjo devolveu a sandália, a capa e o cinto de Pedro. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É que talvez Herodes pegou as coisas de Pedro e misturou com os outros pesos. Só que o anjo sabe o tamanho das costas de Pedro e disse: essa capa é dele. O anjo sabe a cintura de Pedro e disse: esse cinto é dele. O anjo sabe o tamanho do pé de Pedro e diz: esse cinto é meu. Ei, eu vou falar a tua língua para você entender. Não se preocupa se pegar o que é teu e entregaram a outro. Deus conhece o teu tamanho e conhece a tua medida. Espera que quando a providência vier, Ele vai dizer: levante a mão para receber. Tome de volta o que Herodes tirou. Se você pega, você pode adorar. Você pode adorar. Eu vou deixar você adorar. Você recebe de volta. Você recebe de volta. Recebe de volta. O cinto para um judeu representa a honra. Então quer dizer que quando Herodes prendeu, Herodes tirou a honra de Pedro. O anjo está... Alain, o anjo tirou, Herodes tirou, foi antes de Pedro ir para o cárcere. Só que o anjo devolve a Pedro dentro do cárcere. Herodes tirou antes de Pedro ir para o cárcere. Só que o anjo devolve para Pedro dentro do cárcere. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É que Deus não escolhe ambiente para abençoar. Porque tem gente que escolhe lugar para crescer. Eu vou sair daqui porque aqui eu não estou crescendo. Eu vou para uma igreja menor para ter oportunidade. Eu conheço um Deus que faz crescer no pequeno e faz crescer no grande. Não, ó, o pastor nem sabe que você congrega, mas no dia da consagração Deus diz: é ele, levanta ele, levanta ela. Deus não me escolhe lugar para abençoar. Alguém pode tirar no palácio, mas quando Deus quer, Deus devolve no cárcere. Recebe a glória, a honra de volta, Pedro. Pedro veste. A capa representa revestimento, pois as ruas de Jerusalém durante a noite é fria. Então o anjo está dizendo para Pedro: Pedro, se reveste, porque o que eu tenho contigo não é dentro do cárcere, é lá fora. O cárcere é até quente, mas o que eu tenho com você, você precisa de revestimento, não é lá. Não, eu te revisto no cárcere para te preparar para o que vai vir lá. Por último, o anjo diz assim, ó: agora calça sandálias. Sabe o que eu entendi com isso aqui? É simples. Porque o anjo fazia questão que Pedro tivesse calçado. Não, vou repetir. O anjo fazia questão que Pedro tivesse calçado. Sabe por quê? Porque se eu tiver descalço, dá para andar até plataforma. Não, descalço dá para chegar em Itacaranha. Mas se eu calçar os pés, dá para chegar em Paripe. Se eu calçar os pés, eu acho que eu mando até Simões Filho. Então o anjo está dizendo assim para Pedro: Pedro, calça os pés. Porque descalço você é limitado, mas com os pés calçados ninguém te para. Então, segura aqui, segura. O anjo está dizendo assim para Pedro: Pedro, se o que Deus tivesse para ti fosse pouco, dava para ir calçado, mas se prepara, calça sandálias. Porque a tua caminhada não vai até Paripe, a tua caminhada não vai até Simões Filho, a tua caminhada não vai até Lagoinhas. O mundo te espera, calça os pés, porque descalço não dá para chegar. Se tiver com fome tem pão, se tiver com sede tem água. Só levanta, sai daí e volta pra marcha. Pedro calça os pés. O anjo pega ele, arrasta Pedro de dentro do cárcere e vai guiando ele. A Bíblia diz que os portões se abrem e Pedro passa. Vou repetir. Os portões do cárcere se abrem e Pedro passa. Quando chega do lado de fora, tinha alguém orando por Pedro. O anjo pega Pedro e não leva até o lugar de oração. O anjo pega Pedro e deixa Pedro numa rua. E o texto diz: aí Pedro despertou
e entendeu que não foi uma visão, foi uma realidade. Segura na mão de alguém que está perto de você, por gentileza. Aperte a mão dele com carinho e diga para ele: aperte o cinto. Porque quando Deus começar a fazer, você vai pensar que é visão, mas vai chegar uma hora que você vai acordar. E quando você acordar, Deus já realizou tudo. Eu vou repetir, não, ele não entendeu não. Aperte o cinto, porque quando Deus começar a fazer, tu vai pensar que é brincadeira, tu vai pensar que é sonho, tu vai pensar que é fetiche. Só que quando você acordar, Deus já te livrou do cárcere, e a glória do ministério você vai alcançar. Se você quer, você pode adorar. Você pode adorar. Pedro disse, ó. Só que quando Pedro desperta, o anjo não levou Pedro até o lugar da oração, porque o anjo está dando uma escolha para Pedro. Pedro, escolha para onde você quer ir. Só que quem é de oração é atraído pelo ambiente de oração. Quem é de oração é atraído pelo ambiente de oração. É como se tivesse um GPS guiando Pedro. Pedro disse, eu vou para a casa de Maria, porque eu sei que na casa de Maria o povo está orando. Eu vou para a casa de Maria, porque eu sei que na casa de Maria tem oração. Jesus gosta de casa de oração. Eu vou te dar 2 exemplos rápidos aqui. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o ambiente era de luto, não tinha oração. E os amigos de Jairo estavam ali. Quando Jesus se apresenta, Jesus diz que a criança não morreu, que a criança dorme. Então Jesus, quando diz isso, ele sorri, o ambiente muda. Aonde era velório passa a ter sorrisos. Então de imediato, quando ele sorri, Jairo percebe quem era seu amigo e quem não era. Porque tinha gente enganando Jairo. Tinha gente que estava chorando, mas na realidade não acreditava numa mudança. Então Jesus não quis contar para Jairo, Jesus mostrou para Jairo ter a certeza e a convicção de quem é quem. Aí quando Jairo percebe que quem estava ali estava enganando ele, parecia ser amigo, mas não era, Jesus diz, agora sai todo mundo da casa. Segura. Quando sai todo mundo da casa, Jesus agora pega Pedro, Tiago, João e entra na casa. Detalhe, Pedro, Tiago e João não era amigo de Jairo, era amigo de Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo para Jairo? Jairo, a partir de hoje, os teus amigos serão meus amigos. Antes de entrar na tua casa, primeiro terá comunhão comigo. O ambiente de fofocaria vai mudar. Vai começar a ter culto dominical. Vai começar a ter oração. Eita, não diga que ela é falsa. Não diga que é ingrato. É Deus dizendo para você, eu arranquei e vou colocar quem ora. Você pode adorar. Esse crente está do teu lado e diga para ele, ambiente de oração transforma pessoas. Ambiente de oração transforma pessoas. Vou te provar. Procura Davi e mata. Vai os mensageiros de Davi, de Saul. Davi está numa casinha pequenininha de profeta. Está todo mundo falando em mistério na casa. E tem alguém que está ali, chegou na casa com o intuito de matar. Vou repetir. Alguém chegou ali com o intuito de matar. Só que quando entra na casa, percebe que o ambiente é de línguas, começa a falar também. Aí Saul não se contenta e manda mais. Quando eles chegam na casa, que eles entram na casa, eles entram no culto e começam a falar em mistério também, Ederlan. Mas Saul não se contenta, manda mais alguém. Alguém entra no culto e começa a falar em mistério também. Saul não se contenta e diz, eu vou lá. Corrupto, mentiroso, enganador, falastrão, gosta de matar o irmão, não se contenta com o crescimento de ninguém. Só que quando ele chega no ambiente de oração, ele percebe que o culto é de oração. Então ele vem com o coração no intuito de matar. Só que quando ele entra, ele não se contenta com a glória. Eu vou falar para
para você entender. Quando o ambiente é de oração, tem alguém que vem com o intuito de mentir, mas sai renovado. Tem alguém que vem com o intuito de matar, mas sai cheio da graça. Será que eu estou pregando para a igreja certa? Será que eu vim pregar para... O ambiente atraiu Pedro. E vai Pedro. Pedro disse: eu tenho certeza que na casa de Maria vai ter oração. Quando Pedro chega na casa de Maria, Pedro bate só se bate na porta quem está querendo Quando você bate na porta, você está querendo entrar. Você quer entrar porque tem alguém dentro e você não tem a chave. Certo ou errado? Então detalhe, Pedro está querendo entrar no ambiente de oração, só que tem alguém lá dentro que tem a chave. E quando chega na porta, percebe que é Pedro, mas não abre a porta. Luiz, presta atenção nisso aqui. Quando foi para sair do cárcere, a porta abriu sozinha. Eu vou repetir. Quando foi para sair do cárcere, 3 portões se abriram. Só que quando é para entrar na oração, uma porta não se abre. Quando é para sair do cárcere, as portas abrem só. Só que quando é para entrar no ambiente de oração, a porta não se abre. Sabe por quê? Porque Deus está dando a oportunidade para quem está dentro abrir, para quem está fora entrar. Sabe por que a do cárcere se abre sozinha? Porque a do cárcere quem fechou foi Deus. E Deus, quando fecha, Deus proporciona-se abrir. Sabe por que a da oração não abriu? Porque não foi Deus quem fechou foi o homem. Então Deus não vai pegar o homem à força e vai fazer abrir. Só que tem um detalhe: tem muita gente covarde. Quando a porta não se abre, desiste. Pedro segura na porta e diz: só saio daqui quando abrir. Não, alguém pegou. Sabe por que Pedro fica? Porque quem já sofreu dentro do cárcere, o que é uma portinha fechada para não suportar? Quem aprendeu a ter comunhão no cárcere não vai se abater com uma portinha que ninguém quer abrir. Quer saber uma verdade? Ó pra mim. Bater incomoda. Então Pedro está dizendo o sinal: ou você abre, ou eu vou incomodar. Ou abre. Deixa eu ver quem vai abrir essa porta. Olha lá no fundo. Alguém já entrou nessa graça. Você pode adorar. Glória. Pedro disse: daqui não sai ninguém, mentira. E detalhe, quem está do lado de dentro sabe que é Pedro, só que não tem a coragem de abrir, Rod. Aí corre para alguém que tem um cargo maior e diz assim: ó, é Pedro. Perceba aqui, o visitante da casa conhece que é Pedro, só que o morador está duvidando. O visitante da casa tem a convicção: rapaz, eu tenho certeza, é Pedro. Só que quem mora na casa está duvidando o que é. Está dizendo assim: ó, não é ele não, deve ser o anjo. Só que aprove a Deus. Eu amo Jesus, porque no meio de um ambiente que tem vários moradores que não acreditam que é ele, tem um visitante que reconhece e sabe quem ele é. Não, vou repetir. No meio de muitos moradores que não reconhecem que é ele, no meio de muitos moradores que não reconhecem que Deus o livrou, no meio de muitos moradores que não acreditam numa glória na vida de Pedro, tem alguém que não mora ali, mas está dizendo: é ele. Queira quem não quiser, é ele. O Deus da madrugada visitou o cárcere e agora eu não sei quem está dentro da casa que não te reconhece. Só que detalhe, tudo isso aqui está acontecendo no meio de uma madrugada.
Eu não sei quem é que te reconhece dentro da casa, mas eu tenho algo a te dizer. Deus está fazendo tudo isso aqui no meio da madrugada. E eu disse, ainda na introdução da mensagem, que Deus tem um amor pela madrugada. E eu vou te dizer como foi. O amor de Deus começou no Egito, quando pela madrugada Deus mandou o anjo da morte para matar os primogênitos de Faraó e salvou os israelitas. Foi na madrugada que Gideão se levantou para enfrentar os midianitas. Na madrugada Deus quebrou no meio a Dagon. Foi na madrugada que Jesus foi ter com seus discípulos, andando por sobre o mar. Foi na madrugada que ouviu-se um clamor: aí vem o noivo. Foi na madrugada que o mestre ressuscitou. Na madrugada Paulo e Silas cantavam e Deus mandou um terremoto. Quem já viu um Deus que enquanto você está na madrugada Ele está movimentando? Ah não. Se você crê pelo amor de Deus, você está na madrugada e se prepara. Deus está movimentando. Fique de pé, por gentileza. Pedro insiste. Ó pra mim, perde a espiritualidade não. Pedro insiste. Aí pela insistência de Pedro alguém vai e abre. Vou repetir. Alguém só abriu porque Pedro insistiu. Perceba o quanto é importante você permanecer e insistir. Se você desistir, as portas não se abrem. Eu não sei quem foi que segurou a maçaneta e disse que você não vai passar, mas eu sei que quando você insistir, Deus vai colocar no coração de alguém e essa porta vai ter que se abrir. Pedro insiste, eles abrem a porta. Só que quando Pedro entra na casa, Pedro não entra para ficar. Pedro entra para entregar um recado. Pedro procura um outro líder da igreja e diz: cadê Tiago? Está aqui não. Manda um recado para ele. Diga para ele que Deus me tirou do cárcere. Peraí, calma aí. Isso aqui parece ser um simples recado, sim ou não? Sim ou não? Só sabe o que está acontecendo por trás disso aqui? Tiago está com medo, porque mataram outro Tiago. Esse aqui é Tiago, irmão de Jesus. Mataram outro Tiago que é líder. Prenderam Pedro, que é líder. Então Tiago está dizendo. Só que Pedro aparece para ele e está dizendo assim, ó: fortalece-te, porque Deus fez comigo, e a promessa foi que eu era a pedra, e que é sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não, ó, você não entendeu, eu vou falar no teu linguajar para você entender. Perceba o quanto você precisa sobreviver a esta guerra. Sabe por quê? Porque tem alguém esperando você morrer para desistir. Mas eu te garanto uma coisa: depois que Deus mudar o teu cativeiro, procura esse alguém, diga para ele: fica firme, porque Deus me deu resistência no cárcere e você não vai parar. Ei, fica firme. Quem vai adorar? Quem vai adorar? O rabo da cama da Aracé, o rabo da cara da Aracé. Deus está dando a estrutura a alguém aqui. Recebe, recebe, recebe. Andaramanda cara baracé. Ureia panchocora manda cara sei. Urama da cara manda serra. Oh, urama da cara manda cara serra. Ei, vem para esse culto pensando em entregar tudo, hein?
pensou em jogar tudo para cima, eu não vou resistir, eu não vou sobreviver, não dá mais, tá doendo muito. Se você morrer, alguém vai morrer. Se você parar, alguém vai parar. Nessa madrugada, o anjo do Senhor te livra. Recebe, recebe. Eu já vi alguém adorando aqui. Eu já ouço barulho de línguas estranhas aqui. Eu já ouço o renovo de Deus. Andaramanda carahas. Erei adaramanda carasei. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Perceba uma coisa: que embaixo de toda árvore grande existe uma árvore pequena. Já percebeu? Que debaixo de toda árvore grande existe uma arvorezinha. Ainda que seja um matinho, mas existe. Quer que eu te diga uma coisa? Antes da chuva alcançar o solo, primeiro ela bate na árvore grande. Se um raio cair do céu, antes dele tocar no chão, primeiro ele alcança a árvore grande. Se cair meteoro do céu, antes de queimar a árvore pequena, primeiro ele bate na árvore grande. Sabe por que bate na árvore grande? Porque a árvore grande tem a resistência que a pequena não tem. Mas se alguém cortar a árvore grande, a árvore pequena está vulnerável. Talvez você se ache o menor, talvez você se ache o incapaz, mas tem alguém aí de baixo que necessita que você sobreviva. Tem alguém aí de baixo que necessita que você permaneça. Se prepara para ir para o lugar da oração. E a tua pregação é: Deus mudou o meu cativeiro. Deus mudou. Pega, recebe, recebe para ser. Urando da cama. Olha a glória de Deus invadindo aqui. Olha a glória de Deus. Olha a glória. Olha a glória. Pega. Resista. 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 Se Deus disse que tu vai envelhecer, não é Herodes que vai contrariar. Se Deus disse que Ele te deu estrutura, ninguém vai negar. Ficar fraco é normal. Normal só não é parar. Pelo amor de Deus, resista. Levante a tua mão mais alto que você alcançar. E bata a sua melhor palma para Jesus. Deus abençoe.